Christian Oyster, em 1819, ele percebe essa relação entre correntes elétricas e campos magnéticos. Quando você tem um fio condutor, né, nós temos elétrons livres, que seriam essas indicações aqui, são os elétrons da camada de valência, eles não estão sujeitos a um campo elétrico, então eles acabam não se ordenando, não tem um movimento ordenado. Então, aqui nós temos um fio que não tem corrente elétrica. Quando estabelece um campo elétrico, então nós temos uma organização desses elétrons, eles passam a se deslocar em um único sentido, né? Um fluxo líquido, né, de elétrons sobre esse fio. Quando você liga a corrente elétrica, deslocamento de cargas no intervalo de tempo, ele percebia que a pequena bússola que estava por perto, que anteriormente adquiria uma posição devido ao campo magnético terrestre, né? Então, essa aqui supondo, ela estaria apontando para lá o norte terrestre. Ela sofria uma deflexão, ela mudava de posição quando ligava-se a corrente elétrica. Ao desligar a corrente elétrica, voltar para esse estágio aqui, ela voltava para sua posição inicial, indicando o polo norte novamente para aquela região. Ao ligar, mudava a deflexão. Então, ele percebe que as correntes elétricas interferem sobre pequenos ímãs. Uma bússola nada mais é do que um pequeno ímã. Então, aqui eu tenho os ímãs de neodímio, né? Nós sabemos que polos de nomes diferentes se atraem, então, se eu soltá-los, né? Só ao abrir os dedos, eles já soltam, tá? Agora, se eu colocar polos de mesmo nome, aqui não está indicado se é norte, o norte, sul ou sul, né? Mas eu sei que são de nomes iguais. Eu tento aproximá-los e eles não se juntam, ó. Então, ele vai tentar inverter um ao outro, mas aqui a gente percebe a repulsão, tá? Enquanto que, se virar rapidamente, eles já se conectam, porque a gente sabe que polos de nomes contrários acabam se atraindo. Então, Oyster percebe essa relação entre correntes elétricas e campos magnéticos. E a investigação do comportamento destes dois elementos nos leva a essa configuração. Quando nós temos aqui um fio retilíneo muito comprido, percorrido por uma corrente elétrica, nós temos que em torno dele são geradas linhas de indução do campo magnético, de tal maneira que elas assumem circunferências concêntricas e orientadas, aí por definição, né, neste sentido. Enquanto que se você tiver um fio percorrido por outra corrente elétrica em outro sentido, nós temos então que o campo magnético, né, as suas linhas de indução, estarão orientadas no sentido oposto. Aqui eu representei apenas um vetor campo magnético. À medida que você se afasta do fio, né, da origem do campo magnético, o vetor campo magnético é menos intenso. Se você está mais próximo à origem do magnetismo, o campo magnético deve ser mais intenso. Lembrando que o campo magnético, né, a sua intensidade e a sua representação vetorial, ela é ponto a ponto, né? A mesma coisa aqui. Se eu quisesse saber como é o campo magnético neste ponto aqui, você traça uma tangente, né? Eu vou virar a folha aqui. Você vai traçar uma tangente, a linha de indução, e ela vai estar orientada no sentido das linhas. Então, o vetor campo magnético aqui estaria neste sentido, né? Se fosse para esse pontinho aqui, certo? Agora, como que eu sei que a definição me diz que esses círculos estariam neste sentido, enquanto que estes estariam neste outro sentido, né? Passando pela frente do fio e lá pelas costas do fio. Aqui é o contrário, passando pela frente do fio neste sentido e pelas costas desta maneira. A gente usa a regra da mão direita, tá? Sempre a mão direita. Então, nós colocamos o nosso polegar sempre alinhado com a corrente elétrica. Então, eu colocaria aqui o fio,
o meu polegar sobre ele, alinhando com a corrente elétrica. Aonde os meus demais dedos ficam, eles tentariam fazer uma curva, é como se eles fossem agarrar o fio, ó. Então, o sentido é daqui, passa por trás e sai do outro lado. A gente fala assim, tá? Então, polegar alinhado com a corrente elétrica, os seus dedos ficam neste sentido. Agora, este fio aqui, é mais fácil a gente virar, né? Vira a folha. O que que acontece? Corrente elétrica alinhada com o polegar. Aí, os seus dedos ficam aonde? Deste lado aqui, ó. Então, o sentido do seu círculo é aqui, passa por trás do fio e a sua mão faria a volta, tá? Novamente, corrente elétrica alinhada, então os seus dedos estão aqui. O sentido vai ser daqui, passando por trás do fio, ó. Aqui, passa por trás do fio e retorna para cá. Então, estariam neste sentido, né?